Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês esse final de semana. Acima de tudo, para servir os irmãos e ao Senhor com a palavra dele ministrando aos seus corações. Amém? Como o pastor Ricardo disse, estou aqui com a minha esposa Andréia. Nós estamos servindo lá na igreja em Ubá, na primeira igreja batista em Ubá. Aqueles que não me conhecem sabem, fiquem sabendo, somos amigos há muito tempo do pastor Ricardo e muitos irmãos aqui já são conhecidos, irmãos queridos, e é bom estar aqui com vocês. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã? Abra comigo o Evangelho de Marcos. Ontem nós conversamos sobre a vida cristã com os jovens, e hoje eu quero regredir alguns capítulos com vocês, para estudarmos o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e nós vamos ler dos versículos 30 a 44. Irmãos, acho que enquanto você vai abrindo, você vai se deparar com um texto muito conhecido, e a tentação é você falar assim, já sei. E eu convido você essa manhã a abrir o seu coração para falar com o Senhor assim, Senhor, fala comigo mais uma vez. Eu conheço, mas fala comigo. Esse é o desafio, né? E a palavra de Deus, ela é rica para falar conosco todas as vezes que nós abrimos. E sabe de uma coisa, irmãos? Quanto mais nós conhecemos, mais nós aprendemos. E a eternidade vai ser isso aí, um eterno conhecimento de Deus. E a gente está só se preparando para isso. Abra sua Bíblia então, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Acompanhe com fé em seu coração a leitura da palavra de Deus, isso também faz parte do nosso culto. Nós estamos adorando a Deus quando nós lemos ou ouvimos a palavra dele. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês de comer. Ele, porém, Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Senhor, nós aqui estamos famintos por Ti. Queremos ouvir a Tua voz para saciar a nossa alma. A nossa oração é para que o Senhor fale ao nosso coração e nos desperte a uma vida de serviço, de adoração e de obediência ao Senhor. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós oramos. Amém e amém. Você gosta de ser servido? Irmãs, imaginem a cena. O maridão chega, vai direto para a cozinha preparar uma panela de brigadeiro.
Ó, teve irmãs aí que falou glória a Deus. Enquanto isso, você se assenta lá na sua cadeira favorita e ele vem com um prato de brigadeiro quente e te dá ali para você comer. Com ele, 2 bolas de sorvete. Aí ele levanta seus pezinhos e faz umas massagens. E ainda diz, querida, você quer mais alguma coisa? É a visão dos sonhos, não é? A gente pensa que só os homens que gostam, mas as mulheres também gostam de ser servidas. Fica a dica, irmãos. Fica a dica aí para vocês. De uma forma geral, todos nós gostamos de ser servidos. Mas quando nós vamos servir, a gente dá aquela murmuradinha, os filhos ficam preguiçosos de irem à padaria ou lavar a louça, não sei. Esses dias, irmãos, eu estava vendo na internet, Black Friday está chegando, né? Aí a gente começa a procurar os livros lá para ver se tem alguma coisa boa. E um livro me chamou a atenção com o seu título, A Rainha Servidora e o Rei a quem ela serve. Nossa, interessante esse livro. A Rainha Servidora e o Rei a quem ela serve. E o livro ele conta a história da Rainha Elizabeth. Foi lançado em 2016, se eu não me engano, se não falha a memória agora, mas conta sobre como ela se inspira em Jesus para servir o seu povo. E parece ser contraditório, porque na nossa cabeça os reis existem para ser servidos. E não é o caso ali, pelo menos não é o que está registrado no livro, não sei se é verdade isso, mas aquela rainha, ela tem uma mentalidade de ser servidora. E ela se inspira no Rei dos Reis, o Rei Jesus, para poder servir o seu povo. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vemos, não é um rei poderoso que veio desbancar todos os impérios da terra e governar sobre todas as pessoas, sendo servido de todos os povos, de todas as nações. Nós vemos um rei que veio servir. Isso é maravilhoso demais, porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos sim uma visão elevada a respeito da sua grandeza, da sua majestade, do seu senhorio sobre todas as coisas. Mas quando nós lemos, especialmente no Evangelho de Marcos, nós conhecemos o rei servo, que veio servir. E é isso que não encaixava no pensamento dos discípulos. Até esse momento, nós estamos vendo Jesus guiando os seus discípulos e operando sinais e maravilhas por todos os lados. Ele expulsava demônios com uma só palavra, ele limpava leprosos quando ele tocava nesses homens, coisa que não podia ser feita. Ele parava no meio de uma multidão para atender uma só mulher que tinha fé de chegar até ele. Ele atendia até mesmo, como nós vemos anteriormente aqui no capítulo 5, a filha de Jairo, o principal das sinagogas. Jesus está andando para todos os lados e Marcos está nos mostrando de uma forma bem clara, ele é o rei servo. E como eu disse, isso não está se encaixando na cabeça dos discípulos. Eles não estão entendendo como assim um rei que veio para ver que deveria vir ser servido, está servindo. E os discípulos eles estão gostando pelo menos dessa popularidade de Jesus. Na cabeça deles tem algo do tipo assim, em algum momento ele vai puxar a espada, matar os romanos, vai se assentar no trono e nós que estamos seguindo, o que nós vamos fazer? Reinar sobre todos os outros. Chega desse negócio de povão e essas coisas, nós vamos ser servidos. E a grande questão, irmãos, e é aonde eu quero desafiar você nessa manhã, é que nós temos um pensamento, um entendimento como o dos discípulos. Pela nossa falta de percepção, de compreensão acerca de Jesus, acerca da sua missão, acerca de quem Ele é, nós pensamos que o mundo gira ao nosso redor. E a gente lida com Jesus dessa forma,
Do tipo, ele está aí para me abençoar. Eu vou pedir alguma coisa para ele e ele vai me atender. Nós estamos como os discípulos. Ainda não entendemos. Deixa eu ilustrar isso, deixa eu, na verdade, entrar de uma forma mais profunda dentro da nossa realidade. Quantas vezes eu e você participamos da igreja, mas nós sempre pensamos assim: está faltando isso, está faltando aquilo, deveria ser assim, deveria ser desse jeito. Isso é uma mentalidade de quem ainda não entendeu o seu papel na igreja, não entendeu o seu papel de seguidor de Jesus, de discípulo de Jesus. Irmãos, sejamos sinceros, esse é um pensamento egoísta. E não adianta você dizer, não, eu sou muito altruísta, penso no outro. Que em algum sentido, e em várias medidas, nós, todos nós, filhos de Adão e Eva, somos egoístas. Pensamos em nós mesmos e como podemos obter vantagem acerca daqueles que estão ao nosso redor. Sejam mulheres que querem ser servidas pelos seus maridos, sejam maridos nas suas brigas eternas para serem servidos e um pouco de respeito na sua casa. Sejam os filhos e filhas com seus pais, sejam membros de igreja, sejam pastores que não compreendem a sua posição de servos, o primeiro a servir da igreja. Como está o seu coração essa manhã? Por que você acha que você está aqui? Por que você acha que está seguindo a Jesus? Jovens, adolescentes, até crianças. Nós vamos investigar essa manhã, irmãos, a grande ideia do nosso texto, em resumo, que os discípulos são chamados e capacitados por Jesus para servirem. Essa é a mensagem do nosso texto, e simples assim, é fácil até de memorizarmos. Jesus nos chamou para servirmos e Ele nos capacita para isso. Simples assim. E nós vamos ver 3 características do coração dos servos, do coração daqueles que foram chamados por Cristo e capacitados para servirem. A primeira característica está aqui nos versículos 30 a 34, que é a compaixão. Olha comigo de novo, e eu quero lembrar você do contexto. Se você não está familiarizado com o Evangelho de Marcos, ou se você tem tempo que não lê, mas vale a pena nós falarmos um pouco do contexto. Se você virar algumas páginas atrás aí da sua Bíblia, você vai ver que Jesus ele está num processo, como eu disse, de discipulado dos seus discípulos, ensinando eles de diversas formas. Marcos registra muito pouco sobre o ensino propriamente dito do Senhor. A sua ênfase recai exatamente nas suas ações. Então Jesus está fazendo milagres, está fazendo muitas coisas poderosas. E no capítulo 6 ele volta para a sua cidade natal. E lá na sua cidade ele é rejeitado. As pessoas simplesmente não compreendiam que um mero carpinteiro, como assim ele é o Cristo? Como assim ele veio para reinar? E por isso eles rejeitam Jesus, mandam ele embora. Jesus sai da sua cidade e ele, a partir desse momento, envia seus discípulos na sua primeira missão. Vocês agora vão para os povoados, vão para as regiões vizinhas, a tarefa é muito grande, os campos estão brancos, são poucos os ceifeiros, vão, está na hora de vocês aprenderem, vocês precisam sair, vocês precisam exercitar aquilo que vocês têm visto até esse momento, e os discípulos saem, e Jesus ensina algumas coisas importantes para eles aí no capítulo 6, depois você pode ler, talvez hoje em casa. Logo depois Marcos registra sobre a morte de João Batista, o maior de todos os profetas, morre na cadeia por ter servido ao seu Senhor. Então Marcos retoma na volta dos discípulos aqui no versículo 30. Eles voltam extasiados, lá em Lucas registra isso para a gente. Eles estão tão felizes, mas tão contentes, que eles querem continuar. Deu certo esse negócio, a gente está mandando os demônios embora, curando as pessoas estão nos ouvindo, e Jesus, ele dá um break, dá uma parada naqueles discípulos, porque eles estavam muito afoitos
E com toda certeza eles estavam exaustos, a ponto de que quando eles retornam, no versículo 31, eles não tinham tempo nem para comer, gente. Veja aí no versículo 31. Eles não tinham tempo nem para dar uma parada para comer alguma coisa. Então Jesus, pensando no bem dos seus discípulos, por compaixão, ele diz: venham, vamos descansar um pouco, e leva os seus discípulos para um lugar para descansar. Irmãos, aqui cabe uma pequena aplicação muito importante para nós, especialmente nos nossos dias, onde nós estamos super atarefados, e muitos de vocês talvez estejam super atarefados com as coisas da igreja. O serviço cristão não pode interromper a comunhão com o Senhor. Às vezes nós estamos tão atarefados, tão ocupados, tão sobrecarregados de coisas a serem feitas, que nós nos esquecemos do principal: parar, descansar e ter comunhão com o Senhor. Jesus, na sua ênfase, no seu treinamento dos seus discípulos, ele diz que esse momento é necessário. Ele mostra para nós que há algumas ocasiões que nós precisamos parar, descansar e adorar. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nessa manhã. Nós estamos parando e começando a nossa semana com adoração, descansando o nosso coração. Eu quero desafiar você que talvez esteja tão sobrecarregado com as coisas e os afazeres do dia a dia que não tem tempo nem para. Cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes esse excesso de trabalho faz com que a gente perca o foco do serviço. É aquele momento que a gente fica impaciente com o irmãozinho que a gente está servindo. Ou então é aquela falta de zelo já no serviço, já não faz tão bem assim. É aquela preguiça que começa a dar devido ao cansaço e até a murmuração. Ou então aquela tentação do pensamento do orgulho, assim: ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer mesmo. Sério? Tem certeza? Tem certeza que você é tão essencial e tão importante assim que você não pode parar para descansar? Sabe por que Deus nos deu o sono? É para quebrar o nosso orgulho. É para a gente aprender que em alguns momentos da nossa vida não há nada a ser feito. É Ele quem trabalha por nós. E a gente então descansa, porque Ele é quem pode fazer tudo por nós. Mas cuidado, irmãos. Esse não é um chamado à preguiça. Tem muita gente preguiçosa por aí. Muitos crentes que acham que a vida cristã é um mar de rosas, é um eterno balanço de sossego. Tem gente por aí pensando até assim: nossa, quando eu chegar no céu eu vou dormir pelo menos 1 milhão de anos. Você já pensou assim? Eu acho que essa é uma visão equivocada acerca de como é o descanso eterno dos santos. O descanso eterno dos santos, irmãos, não é uma rede ao lado do mar de cristal, pescando peixes ou dormindo por 1000 anos. É serviço, é adoração ao Senhor. O trabalho ele fica penoso depois do pecado. Mas lá na eternidade, irmãos, nós somos chamados a trabalhar também, a servir ao Senhor, como agora nesse momento. E em algumas ocasiões, e muitas delas, as necessidades serão tão grandes que nós precisaremos interromper o nosso descanso, mudar a nossa agenda para atender às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. As tarefas são muitas, irmãos. E veja que Jesus ele muda a sua agenda exatamente diante dessa circunstância. Ao ver aqui no versículo 36 as multidões próximas, necessitadas, ele tem compaixão. O seu coração ele é movido por compaixão. O coração do nosso Senhor é um coração compassivo, irmãos. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos no nosso momento de descanso e as pessoas nos interrompem de alguma forma, a gente fica nervoso. Talvez seja lá no clube, você entra lá no clube que você faz parte, querendo um dia de descanso, aí você vê aquela pessoa: ai meu Deus. Aí você foge, tenta dar uma desculpa, vai embora. Ou então é lá na sua hora de almoço,
aquela agitação do serviço, aí você senta lá no seu lugar para almoçar, aí você só ouve aquela fungadinha de choro do lado. Aí você, está na hora do meu almoço, vou embora. Irmãos, essas são oportunidades para o serviço cristão, as necessidades das pessoas. Eu sei que vai ter momentos que você vai ter que descansar, e Deus vai te dar isso, Ele vai refrigerar a sua alma. Mas diante das necessidades, nós precisamos ter um coração compassivo, cheio de compaixão, como o do nosso Senhor. E veja como Ele olha para aquela multidão que foi atrás dos discípulos, foi atrás de Jesus. Ele os vê como ovelhas sem pastor, no versículo 34. Eram pessoas que estavam desorientadas, sem a direção de um líder, sem o ensino da palavra de Deus. Isso aponta exatamente para a falha dos líderes de Israel. A liderança religiosa daqueles dias deveria ter o cuidado para com aquelas pessoas, e eles não estavam tendo. Eles estavam negligenciando, pensando em si mesmos. Eles estavam ensimesmados, homens egoístas que queriam ser servidos. Eles queriam ser adorados, eles queriam ser aclamados como líderes, como alguém de uma posição de destaque, de religiosidade. No entanto, eles estavam deixando essa multidão desorientada. Eles não tinham compaixão. Está aqui o nosso Rei dos Reis, compassivo, misericordioso, que olha para as necessidades do povo e os atende por causa da sua compaixão. E Ele os atende exatamente no primeiro momento, ensinando essas pessoas. E aqui, meus irmãos, é muito interessante nós alinharmos o Evangelho de Marcos com as profecias do Antigo Testamento. Nos profetas, muitas vezes foi prometido o rei pastor, aquele que viria a esse mundo para pastorear o povo de Deus, pastorear como o rei Davi, como Moisés, suprindo as necessidades do povo de Deus. Este seria chamado do bom pastor, o Rei dos Reis que veio a este mundo para pastorear o povo de Deus. Perceba que esse cuidado de Jesus não é exclusivo com seus discípulos. Ele está preocupado com as necessidades temporais dos seus discípulos, os leva para um lugar, mas diante dessa necessidade maior, que é a necessidade das multidões, Ele atende essas multidões. O nosso Senhor, Ele não cede às pressões, às demandas, às posições de poder. Ele atende com compaixão. E essa é uma tentação da igreja. Nós queremos um lugar de descanso onde nós simplesmente não somos interrompidos. Nunca somos incomodados. E é essa frustração que muitas pessoas acabam tendo nas igrejas, porque elas imaginam as suas vidas de uma forma perfeita. Agora eu vou ser servido, eu vou para o meu domingo adorar o meu Senhor, e agora eu vou viver a minha vida totalmente centrado em mim mesmo. As pessoas vão me atender, o pastor vai falar comigo a hora que ele quiser, a hora que eu quiser. Aquele outro irmão vai me saudar com um belo sorriso na porta, um cumprimento caloroso. E as pessoas entram e elas começam a ver as demandas, as necessidades e aquela confusão louca de igreja e a confusão louca do mundo aí fora e as necessidades de servirmos. Você está sendo chamado para servir. E o nosso coração, o coração dos servos de Deus, eles precisam ser um coração compassivo. Mas como nós podemos ter esse coração compassivo? Como podemos deixar de sermos insensíveis, especialmente nesse mundo que nós vivemos, de insensibilidade, e termos então um coração como o do nosso Senhor? É nos vermos, irmãos, exatamente na multidão. Um dia eu e você estivemos também daquele lado. Um dia também o Senhor usou alguém para nos atender quando nós estávamos sujos, desgarrados, perdidos, imundos pelo pecado. Alguém, na sua infinita bondade, copiando, imitando o seu Senhor,
atendeu você e apresentou o Evangelho, e cuidou do seu coração e cuidou da sua alma. Se veja exatamente diante disso. Se veja nessas multidões sendo alcançado por Cristo pelas mãos de irmãos piedosos, de irmãos que também foram compassivos e os abençoaram. E aqui, irmãos, é muito importante nós mencionarmos isso, que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo num tempo de beligerância, de extremidades. E a gente começa a se ver nós contra eles. Deixa eu dizer uma coisa de uma forma bem clara. Nós não estamos contra eles. E nós temos que tomar cuidado ao fazermos a apologética. A apologética nada mais é do que a defesa da fé. Todas as vezes que alguém pergunta a você sobre a razão da sua fé, como diz em 1 Pedro 3,15, você precisa responder. E você vai dar uma resposta. Seja bem elaborada, bem sofisticada, seja como for, você vai dar uma resposta. E como que você faz isso? Brigando? Tuitando uma mensagem pesada? Postando algo na rede social lá para todo mundo, né? A gente está nesse clima de hostilidade, nesse clima de briga, mas, irmãos, apologética se faz com compaixão. Entenda isso. Todas as vezes que você for postar algo na rede, conversar com alguém, dar a razão da sua fé para outra pessoa, pense que o seu coração precisa ser um coração compassivo, cheio de compaixão, atendendo às necessidades daquela pessoa, como que a cuidar dessa pessoa. Os homossexuais, irmãos, eles precisam da graça de Jesus. E nós não daremos essa graça com o coração cheio de ódio, cheio de arrogância, cheio de discursos pesados contra eles. Nós temos que fazer é mostrar o bom pastor, aquele que cuida dessas pessoas também. E assim é na nossa vida de uma forma geral. Tem um livro muito interessante de Rosaria Butterfield, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Ela era uma militante do movimento LGBT, professora de universidade, e ela conta no seu testemunho, nesse livro, que ela escreveu um artigo muito, mas muito pesado contra os cristãos, contra a fé cristã. E ela recebeu mensagens de ódio, pessoas a ponto de dizer que iriam matá-la, outras mensagens de apoio. E uma mensagem que ela recebeu, uma carta que ela recebeu, foi de um pastor. E ela diz que ela separava as pilhas das mensagens de ódio e a favor. E ela ficou por diversas semanas com aquela mensagem daquele pastor, sem saber onde que ela colocava. Ela não sabia. E finalmente ela liga para esse pastor, falando assim, brigando com ele. Eu quero te odiar, mas eu não estou conseguindo. Então aquele pastor amorosamente disse, por que você não vem na minha casa para a gente conversar? E eu vou expressar minha fé para você, explicar. E a partir daquele momento ela vai relatando a sua conversão. Quantas vezes, irmãos, nós estamos perdendo pessoas porque nós não estamos sendo compassivos. E esse é o chamado para mim e para você aqui na igreja também. Exercer o ministério uns aos outros. Todos nós temos um ministério, irmãos. Todos nós temos dons a compartilharmos com a nossa igreja. E é o que a Bíblia chama de uns aos outros. Aconselhar uns aos outros, consolar uns aos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, etc, etc, etc. Mas para que isso seja possível, nós precisamos também de um coração, que é o nosso segundo ponto, obediente. Veja aqui dos versículos 35 a 40. Nos versículos 35 a 40, os discípulos percebem essa necessidade das multidões, mas a necessidade material. Já era tarde, eles estavam distante dos povoados, das cidades vizinhas. Então, eles, percebendo isso, dizem para Jesus, Jesus, esse pessoal já incomodou a gente no nosso descanso. E está na hora, manda embora, eles vão comer, vai para outro lugar, já devia ser tardezinha.
Então eles dizem isso para Jesus: Jesus, manda esse povo embora para que eles possam comer. Mas Jesus vem com 3 ordens seguidas aqui para eles. A primeira dessas ordens é exatamente aqui no versículo 37. Deem-lhes vocês algo para comer. Vocês são os responsáveis para alimentar esse povo. Oi? Como? Jesus está desafiando os seus discípulos a não serem egoístas e preocupados consigo mesmos. Jesus está nos desafiando a não sermos pessoas egoístas e que se concentram só nas suas necessidades. E os discípulos retrucam a Jesus aqui no versículo 37 ainda, dizendo: Jesus, precisaria de mais de 1 ano de trabalho, o dinheiro de 1 ano de trabalho para poder alimentar essas pessoas, o que significa 200 denários. A gente vai gastar dinheiro com esse povo todo? Nem temos. Mas Jesus, ele não se acomoda diante da fraqueza de coração dos discípulos. Antes ele pergunta aí no versículo 38, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Jesus então, Jesus desafia os seus discípulos, e agora nesse momento Jesus traz eles à ação. Vocês não devem ficar concentrados nas suas incapacidades, na falta de habilidade de vocês, na falta de recursos, mas vão vocês mesmos para verificar. Os discípulos então verificam e eles trazem o resultado para Jesus. A gente ouve lá de João que eles haviam achado um garotinho, e esse garotinho tinha aí 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Eu não sei, é estranho. Eu fico pensando, por que os discípulos estavam pensando quando eles entregaram? Senhor, está aqui 5 pães e 2 peixes. Tem umas coisas interessantes e curiosas na Bíblia, né? Será que eles já estavam esperando que Jesus ia fazer alguma coisa? Será que eles estavam... Jesus, o nosso a gente garantiu, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Eles até veem isso. Jesus, isso não é suficiente para esse povo todo. Mas aí o nosso Senhor, no versículo 39, faz de novo. Assenta esse pessoal, a terceira ordem. Confiando assim nos seus discípulos, para que eles conduzissem as multidões, esperando a provisão do Senhor. Isso nos lembra muito o Salmo 23. O bom pastor guiando as suas ovelhas para prover para elas. O que Jesus está fazendo, irmãos, nesse momento é preparando os seus discípulos para uma obediência não baseada naquilo que eles têm, naquilo que eles podem ver, nas suas próprias capacidades, mas numa obediência pela fé. A nossa obediência nunca é pela clareza do horizonte ou pela capacidade que nós temos, mas pela fé. A nossa obediência não é pelo que nós sentimos, muito menos pela nossa acomodação diante de determinada realidade favorável. Irmãos, se nós verdadeiramente entendermos as necessidades das multidões, especialmente daqueles que perecem sem Cristo, nós compreenderemos que somos incapazes, insuficientes. Jesus não está nos chamando para obedecermos segundo os nossos recursos. Ele não está perguntando para você assim, você é uma pessoa habilidosa? Você sabe falar? Você sabe cantar? Você sabe fazer tal coisa? Quanto de dinheiro você tem? Ele não está perguntando isso. Ele está falando assim, vocês são responsáveis. Vocês são chamados a servir. Basta aos seus discípulos aceitarem o desafio, apesar e a despeito das suas limitações, apesar da nossa falta de tempo, apesar de ainda não sabermos qual é o nosso dom. É a desculpa favorita dos crentes, não é? A gente conversa com algumas pessoas lá na igreja e fala assim, irmão, serve aí e tal, você é bem-vindo. Aí ele, pastor, mas eu não sei qual é o meu dom.
Você já fez alguma coisa na igreja? Não, eu não sei qual é o meu dom. Então você nunca vai saber qual é o seu dom, porque você nunca se dispôs a fazer. Seja nos recursos. Pastor, mas eu nem trabalho ainda. Quanto que você pode? O que você tem para dar? O que você tem para se oferecer? Todos nós, irmãos, somos chamados a nos envolver na missão de Jesus, mesmo que ela seja desconfortável para nós. Se nós estamos desconfortáveis diante das necessidades, diante das demandas da igreja, do mundo aí fora, nós podemos buscar treinamento. Você pode até procurar um seminário bom que está vindo para a cidade aí, chamado Veritas. É Veritas, né, pastor? Dizem que esse seminário vai ser muito bom, né? Você pode treinar formalmente. Você pode chegar para o seu pastor ou para alguém que serve a igreja e dizer, por favor, você poderia me treinar? Eu não sei falar de Jesus, eu não sei fazer tal coisa, eu gostaria de ser treinado. Você pode pedir ajuda para que outras pessoas somem ao seu ministério. Aquilo que você tem falta, você pode pedir para que eles cheguem e cooperem com você, com a igreja. Há muito tempo atrás, um homem chamado George Miller, ele dirigiu vários orfanatos, sem recurso algum. Ele simplesmente entendeu que Deus o estava chamando para cuidar dos órfãos na Inglaterra. E os seus lemas, as suas principais razões para estabelecer essas casas de órfãos, era exatamente cuidar do bem-estar temporal desses órfãos, do bem-estar espiritual desses filhos sem pai, e que Deus fosse glorificado todas as vezes que Ele fornecesse recursos e suprisse as necessidades daqueles órfãos. Aquele homem simplesmente obedeceu. Isso nos revela também, irmãos, a terceira característica, finalmente aqui, do coração do servo, que é a dependência. A dependência. Nós somos chamados a sermos compassivos, obedientes, mas fazermos isso na dependência do Senhor. Versículos 41 a 44, diz que o nosso Senhor, tomando aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus, partiu os pães e em seguida entregou para que os seus discípulos pudessem servir as multidões que já estavam divididas em grupos. E assim, no versículo 42, todos foram satisfeitos. E os discípulos ainda levantaram mais 12 cestas cheias de pães. No versículo 44, o evangelista Marcos nos mostra que, ao todo, 5.000 homens. E na conta de Marcos é só homens. Então, se cada homem estivesse ali com uma esposa e uma criança, 15.000 pessoas alimentadas e bem supridas pelo nosso Senhor. Irmãos, quando nós fazemos algo por Cristo, não fazemos na nossa confiança. Não fazemos porque nós somos bons, ou porque nós estudamos, ou porque nós estamos capacitados. Nós fazemos porque Ele irá suprir para nós. Tem uma interpretação desse texto, a interpretação liberal, que diz que, na verdade, simplesmente as pessoas ficaram comovidas com aquele garotinho dando os pãezinhos, e todo mundo começou a compartilhar, começou a dar, e foi uma festa e todo mundo comeu. Mas isso não se encaixa e não bate com o nosso texto. Na verdade, o que nós vemos é, de fato, o nosso Senhor realizando um grande milagre. Um milagre nunca visto antes. E Ele o fez, irmãos, pelo seu poder. Veja aqui no versículo 41 novamente. Ele toma aqueles pães, olha para os céus e dá graças a Deus. Muito provavelmente uma oração litúrgica do judaísmo.
agradecendo a Deus pela provisão daqueles pães. E ele não faz abracadabra, ele não diz nenhuma palavra mágica, ele simplesmente multiplica. É o poder do nosso Senhor, irmãos, que atua em nós também, para multiplicar os nossos recursos e tornar o nosso serviço tão abundante, tão abrangente, tão abençoador quanto nós poderíamos fazer. Você já pensou que às vezes, quando nós temos um apelo missionário e nós precisamos de recursos, aquele seu pequeno recurso, R$30, R$1 que seja, está alcançando milhares de pessoas? Aquilo vai cair na conta, por assim dizer, dos missionários. Aqueles missionários vão ser encorajados. Nossa, aqueles meus irmãos brasileiros estão me apoiando, vale a pena continuar. E ele vai e prega para mais 5 chineses, e esses 5 chineses pregam para mais milhares de chineses, e assim o evangelho vai crescendo, e assim os nossos poucos recursos vão se multiplicando. Irmãos, Deus quer usar você. E é maravilhoso, irmãos, porque Ele não está perguntando para você assim, olha, brincou, né? Só 5 pães? Ele não está bravo contigo porque você não tem tanta condição assim, ou porque você é novo demais, ou porque você é velho demais. Ele está te chamando a servir, porque Ele quer operar por seu intermédio. É através dos discípulos. Você percebeu isso? São os discípulos em ação. Jesus só está administrando. Ele está falando assim, dando as ordens. Ele está fazendo com que os seus discípulos façam. Ele está chamando os seus discípulos à ação. É deles que Jesus recebe os alimentos. São eles, os discípulos, que organizam a multidão. São eles mesmos que vão começar a distribuir os alimentos. E Jesus não explicou o que ele ia fazer. Ele chamou eles para ação, eles obedeceram, e a partir do momento que eles começam a tirar os pães da cesta, aquilo começa a multiplicar. Jesus dá o primeiro pão para Pedro, ai, não vai dar certo. Talvez Pedro já vira para André, divide aí, divide. Aí Jesus tira o segundo pão, aí Pedro, vai acabar. O quarto, o quinto, aí Pedro, e esse Senhor, para de pôr a mão que vai ficar feio. O sexto, aí Pedro já fica com aquela cara de interrogação. O sétimo, oitavo, nono, décimo, e por aí fora, aquela multiplicação maravilhosa, e os discípulos, oi? É maravilhoso, irmãos, nós vermos como o Senhor é quem multiplica os nossos recursos. Esse banquete aqui, ele não é qualquer banquete. Marcos, ele coloca isso, e ele é apresentado em todos os evangelhos. É um dos poucos milagres, se eu não me engano, o único milagre que é apresentado nos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. A multiplicação. Porque os evangelistas querem que nós vejamos esse banquete como um símbolo do banquete escatológico, daquele que nós fomos convidados para participar quando Jesus voltar. Não dá tempo de nós mostrarmos para vocês, mas existem aqui alusões ao êxodo quando Moisés supre as necessidades do povo em meio ao deserto. Marcos vai usar palavras muito parecidas por ocasião da ceia do Senhor, e até os números, sem querer alegorizar, aqui no versículo 43, o número das cestas é um número profético, é um número bem simbólico para o pensamento judaico, 12 cestas. O nosso Senhor, irmãos, está arrebanhando e pastoreando as suas ovelhas, e ao mesmo tempo Ele está treinando os seus discípulos para que eles compartilhem o pão da vida,
capacitados pelo próprio Senhor. Eu e você, como igreja, queridos, nós somos chamados a cuidarmos dessa missão, a cumprirmos, a irmos, a fazermos, a servirmos. E, como igreja, nós precisamos tomar cuidado para não usarmos de forma indevida os recursos humanos. Nós não somos chamados a dependermos do Estado, a dependermos das pessoas aí fora. É maravilhoso de ver como o Senhor está usando pessoas simples, pessoas que aos olhos do mundo são totalmente incapazes para levar o Evangelho e expandir o reino de Deus a todas as nações. Isso é exatamente dessa forma para que a glória de Cristo resplandeça. Nós somos chamados, irmãos, a dependermos do Senhor para a provisão. E é Ele quem vai fazer prosperar em nossa vida. É Ele quem provê. Esse milagre, irmãos, ele ecoa o convite que o profeta Isaías fez. Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2, diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro nenhum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. É esse o convite espiritual que Jesus está nos fazendo, que está ecoando exatamente nesse milagre que Ele está operando aqui. Marcos está nos lembrando que Ele, o nosso Senhor, é aquele quem provê as nossas necessidades espirituais, que cuida da sua igreja, que envia a sua igreja a servir e abençoar a vida de outras pessoas. E essa figura, ela se torna ainda mais bonita quando nós vemos o rei que serve, o bom pastor, aquele que cuida do seu povo, como nos é dito lá no Salmo 23, aquele que pastoreia com provisão, com cuidado, as necessidades do seu povo. O Senhor, irmãos, está nos chamando a nos assentarmos nesse banquete espiritual e maravilhoso. E Ele nos honra junto com Ele. Quando nós vamos a um restaurante, nós não ficamos constrangidos quando os garçons, as pessoas estão nos servindo. É o trabalho deles. Mas quando nós vamos na casa de um amigo, e ele começa a fazer as coisas de uma forma tão caprichada e tão zelosa por nós, a gente fica tão constrangido e feliz que a gente começa a servir com ele. A gente já sai ali para pegar a louça, e para lavar, e para ajudar, e fazer alguma coisa. O Rei dos Reis serviu você, irmão. Ele veio para servir você. E o primeiro convite é: você quer participar desse banquete? Talvez você esteja aqui nessa manhã, não sei se é pela primeira vez, não sei se há muito tempo, mas você ainda não abraçou o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por você. E eu convido para que você faça isso, para que você o aceite, o receba como Senhor e Salvador de sua vida, para que você se assente na mesa preparada de uma forma tão especial para você. Mas não para por aí. Ele quer que nós nos levantemos e junto com eles sirvamos aqueles que estão na nossa igreja, aí fora, em todos os cantos onde nós percebemos as necessidades. O chamado é para que nós nos envolvamos, irmãos. O chamado é para que nós também sejamos servos, servos do grande Rei que serve. Vamos orar?
Senhor, eu quero te louvar por tua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Te louvar porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e cuidado de nós. Há até, Deus, alguns dos meus irmãos que aqui estão, que carecem de cuidados especiais. Talvez seja a falta de recursos, alguns problemas familiares, algumas circunstâncias, ó Deus, que têm abalado a sua vida, transtornado o seu coração. E, ó Deus, nós nos recorremos mais uma vez a Ti, porque sabemos que o Senhor tem prazer em nos abençoar e cuidar de nós. Por favor, ó Deus, cuide de nós, cuida dos meus irmãos, supre suas necessidades. Pai Santo, eu também quero te suplicar, ó Deus, para que o Senhor mova o nosso coração como teu povo, para que possamos te servir, para que possamos servir as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa igreja, a multidão aí fora de pessoas carentes e necessitadas da tua graça, pessoas que estão famintas da tua palavra. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos use, ó Deus. Que o Senhor quebre o nosso coração para que sejamos mais compassivos, obedientes e dependentes. Bendito seja o teu nome, ó Senhor, porque um dia o Senhor nos serviu na cruz. E agora nós queremos responder a este chamado, a este sacrifício, a este serviço, obedecendo ao teu chamado para a nossa vida. Nós te oramos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.